Boa noite, irmãos da paz. Mais uma célula e eu espero que essa palavra venha a tocar em vocês, da mesma maneira que veio tocando na minha vida, na vida do Zé, e que seja um tempo muito, muito proveitoso para todos nós, em nome de Jesus. Senhor, eu me coloco totalmente, Pai, à sua disposição. Eu me coloco debaixo da sua autoridade para que o Senhor possa ministrar, Senhor, na vida dos meus irmãos. Que eu seja apenas o seu canal, apenas o seu instrumento, e que seja o seu fluir, Pai, que venha nesse momento a tocar nas nossas vidas. É em nome do seu Filho Jesus que eu peço e agradeço a Ti. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre sua vida é o resultado das suas escolhas. Repetindo, suas escolhas. E o texto de hoje está em Deuteronômio 30, 19. Está escrito assim: Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que você e os seus descendentes vivam muitos anos. E quando a gente vai lendo esse texto todo, a gente vê que está retratando um momento muito especial. É quando Moisés convoca todo o povo e começa a relembrar sobre as coisas do Senhor e começa a orientar ao povo novamente, porque a partir dali quem vai continuar, com o povo vai ser Josué. Então, assim, eu comecei a ler e comecei a imaginar aquele momento, como foi. E teve uma parte que está na parte 1, que se vocês lerem o texto todo, é lindo. Promessas de bênçãos no futuro. Se você ler o texto todo, bem no início do versículo 1, ele vai falando sobre o povo que está em terras distantes, que se afastou do Senhor, para eles se arrependerem de todo o coração e retornarem à presença de Deus, dispostos a terem obediência aos seus mandamentos e estatutos, e ele os acolherá novamente. Seria deles e os abençoaria. Então, se vocês forem ler todo, eu resumi uma grande parte do que está escrito, mas assim, falei, Senhor, que lindo, saber que o Senhor está falando para aquelas pessoas que estão distantes, que se arrependerem e se buscarem novamente a face do Senhor, se buscarem estar próximos ao Senhor, de todo o coração, se arrependendo mesmo, que o Senhor estaria disposto a perdoá-los, a ser deles. E é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Se a gente colocar isso na nossa vida, significa algo muito bonito, muito profundo. Nos mostra que Ele continua nos amando, mesmo quando nós estamos longe dEle. E que se nós nos arrependermos e mudarmos os nossos maus costumes, e estivermos dispostos a viver uma vida de obediência, Ele irá nos perdoar, nos acolherá e nos abençoará. Só que isso depende entre escolhermos entre a vida e a morte. Depende de uma escolha, apenas nossa. A nossa vida é feita de escolha. Desde quando nascemos até a nossa morte, vivemos escolhendo o que vamos fazer. Algumas escolhas não estão relacionadas entre o certo e o errado. Por exemplo, se eu vou comer uma laranja, se eu vou comer uma maçã, Existem escolhas que elas são muito mais profundas. E se a gente parar para observar mesmo a nossa vida, nós somos uma soma das escolhas que fazemos. Aquilo que estamos vivendo hoje é o resultado do que nós escolhemos ontem, é a lei da semeadura. O que plantamos ontem, nós vamos colher um dia, seja hoje, seja amanhã, mas nós vamos colher. E a maioria das consequências da nossa vida é o resultado das escolhas feitas por nós mesmos. Hoje, a gente vai levar bem por esse lado das consequências certas e erradas. É um estudo que dá para a gente abrir, que tem muita coisa que a gente poderia falar sobre as consequências. Mas hoje nós vamos falar realmente sobre as escolhas certas e erradas e as escolhas erradas que podem trazer consequências irreparáveis para nossas vidas. Até servir a Deus ou ao mundo. É uma escolha somente nossa. Deus não obriga ninguém a escolher andar nos seus caminhos. Ele nos dá o livre-arbítrio.
E o livre-arbítrio é nada mais, nada menos do que a nossa capacidade de fazer nossas próprias escolhas. Existem escolhas que fazemos erradas e que, por isso, pagamos uma vida toda por ela. Se olharmos com atenção, vamos ver que uma escolha equivocada pode anular todo um projeto, pode anular todo o sonho que temos diante de alguma situação. E a Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que fizeram escolhas erradas e escolhas certas. Hoje nós vamos ver agora alguns exemplos de escolhas erradas e suas consequências. Nosso primeiro exemplo é Jonas. Jonas escolheu não obedecer à ordem de Deus. Foi a causa de tempestade, provocou grande prejuízo material. Está no livro de Jonas 1:9. Quando Deus deu uma ordem para ele ir até Nínive, Jonas fugiu do Senhor, fugiu do seu chamado. Ele tentou fugir da presença do Senhor e com isso entrou em um barco que ia para o caminho contrário ao que Deus queria que ele fosse. Aí veio a tempestade, os marinheiros começaram a lançar as cargas fora, o excesso de peso, para que o barco não afundasse, o navio não afundasse. E aí a gente fica pensando, provavelmente naquele meio das coisas que foram jogadas fora, haviam coisas de valor. Haviam ali coisas que, ao serem jogadas fora, trouxeram prejuízo a alguma pessoa. Quem sabe foi jogado coisa fora que representava sonhos e expectativas para alguém. A teimosia de Jonas levou prejuízo a alguém. Isso é algo muito claro. Quando se vê que foi jogado coisas fora, ninguém ia ficar transportando algo sem valor. Aquela carga tinha valor para alguém. Fosse um valor financeiro, fosse um valor sentimental, mas tinha um valor. E será que nós não estamos sendo peso na vida de alguém? Será que não estamos jogando fora o verdadeiro tesouro que nossa família precisa? Será que não estamos teimando com Deus e querendo fugir da sua presença? Quem sabe estamos teimando com Deus pelo orgulho, por não queremos reconhecer que um dia lá atrás nós tomamos uma atitude errada, uma escolha errada, e com isso, nós estamos vivendo consequências hoje. Só que o orgulho nos impede de voltarmos lá atrás, de nos arrependermos perante a nossa família, perante a Deus e de buscarmos o conserto. É necessário vermos o que eu estou vivendo no dia de hoje. O que está acontecendo na minha vida. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Mas nesse momento vamos falar da coisa ruim. As coisas ruins que nós estamos vivendo. O que aconteceu? Qual foi a atitude que eu tomei lá atrás? É necessário que a gente faça isso, que a gente retorne ao nosso próprio passado, aos nossos pensamentos, e que a gente veja, Senhor, com Ele, com a ajuda dEle, o que eu estou vivendo hoje, seja, eu não vou ficar dando exemplos hoje, seja a situação que for, que você está passando, é necessário que a gente volte e fale, Senhor, o que foi que eu fiz, qual foi a escolha que eu tomei que está me levando a viver essas consequências, ou a essa consequência. É necessário nós buscarmos no Senhor a resposta e depois disso o conserto. Mas é necessário que a gente se arrependa e que a gente busque fazer a coisa certa. Quando nós não reconhecemos os nossos erros, não nos arrependemos deles e não buscamos um conserto com o Senhor, tanto nós quanto a nossa família pode afundar. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, irmãos. Outro exemplo é Sansão. Sansão ele escolheu satisfazer os desejos da carne e acabou sendo escravo e palhaço dos seus inimigos. Sansão foi andar por onde ele não tinha que andar, viu uma moça filisteia, uma moça que não vivia os ensinamentos, não vivia os princípios, não tinha uma aliança com Deus, e aí deu errado. O que aconteceu? Quis casar com ela, né? O negócio não deu bom. Passado o tempo, a gente vai lendo a história dele, ele comete o mesmo erro, repete o mesmo erro. E se a gente ler toda a história, a gente vai vendo como Sansão errou, como ele pecou contra Deus. O casamento com a Filisteia foi um erro, e ele repetindo o mesmo erro lá na frente, se casando com a Filisteia. Ele vai repetindo cada vez mais esses erros. E com isso ele sai totalmente do seu propósito, do caminho de Deus. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia o que o Senhor esperava da vida dele, aquilo que o Senhor havia entregue para ele fazer. Só que mesmo ele sabendo de tudo isso,
ele escolheu fazer algo errado, né? A escolha dele foi errada. E com isso Sansão perdeu sua força, sua liberdade, foi preso, todo mundo zombava da sua desgraça. E quantas vezes nós agimos como Sansão? Nós agimos errado, sabendo que aquilo está desagradando a Deus, está desagradando a nossa família, está desagradando seja quem for. E isso nos leva a caminhar longe da presença do Senhor. E ao invés da gente se consertar, da gente parar e se arrepender, temos um conserto, nós ficamos repetindo o mesmo erro, 1, 2, 3, e vai embora. Sabe, cada vez errando mais, repetindo o mesmo pecado, porque nós fazemos sempre a escolha errada. É necessário a gente parar e ver o que nós estamos fazendo. Se nós estamos dando legalidade para o inimigo zombar de nós, para roubar nossa força no Senhor e nos tirar o que mais nos é importante, que é o nosso relacionamento com Deus. Outro exemplo é Judas. Judas ele escolheu trocar Jesus por algumas moedas e acabou se suicidando. Isso é, acabou morrendo. E a gente sabe que o suicídio leva totalmente... Não ia falar sobre isso não, mas deu vontade. O suicídio nos leva totalmente fora da presença do Senhor. E quantas vezes nós fazemos isso? A gente acaba trocando o Senhor, trocando Jesus por coisas banais, por coisas que não nos levam a nada, por coisas materiais, por coisas que vão nos trazer algum benefício naquele momento, mas que de nada vai nos adiantar daquilo. Tem um versículo, está escrito em João, Mateus 6,19, que vem falando sobre os tesouros. Onde estiver o seu coração, lá estará seu tesouro, para a gente não ficar acumulando tesouros aqui na terra, porque aqui o ladrão pode vir e pode roubar, as traças podem vir, a ferrugem, mas que a gente deve acumular no Senhor, nossas riquezas. E muitas vezes a gente, quando faz como Judas, troca Jesus por moedas, tem esse princípio da escolha errada, de nós trocarmos algo tão valoroso, que é a presença do Senhor, tão valoroso que são o seu tesouro, né, aquele que nós acumulamos nele, por coisas que não nos vão levar a nada. E muitas vezes as escolhas erradas que nós tomamos na nossa vida, elas vêm trazendo consequências tão graves, mas tão pesadas, que chega um momento que a pessoa não suporta mais. E aí a pessoa vai e faz como Judas, se suicida. Não tem mais a presença do Senhor, não tem mais a alegria do Senhor, não tem mais a alegria da vida. E essa vida é o Senhor. Perde tudo isso. E se deixa ser roubado por Satanás. Entrega nas mãos de Satanás o que há de mais precioso. A palavra já fala sobre isso, sobre o valor que tem uma alma, o valor que tem uma vida. Nós somos muito valorosos ao Senhor para nós entregarmos a nossa vida a Satanás através das escolhas erradas. Que a gente não faça isso, em nome de Jesus. Outro exemplo é o filho pródigo. Ele escolheu sair da casa do pai no tempo errado, da forma errada, e acabou indo para o meio dos porcos e perdeu tudo. É o texto de Lucas 15, pois se os irmãos quiserem ler, quem não conhece esse texto. O filho pródigo é um grande exemplo do que não devemos fazer. E nós não devemos sair da casa do Pai. Nós não devemos sair da presença do Senhor. Nós não devemos sair debaixo da cobertura da autoridade e da direção dele. Nunca. Nós devemos sempre estar ali, alinhados ao Senhor, caminhando com ele. Não queremos buscar lá no mundo os prazeres da carne, os prazeres que a vida pode nos dar, porque a vida, essa que o texto se refere aqui, é aquela vida mundana, os prazeres que agradam a carne e que desagradam o Senhor. Falam assim, eu quero viver as coisas boas que a vida tem para ofertar. Vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A vida boa, quem tem para nos ofertar é o Senhor. A vida boa que Ele tem para nos ofertar é uma vida de paz, de tranquilidade, de certeza.
Uma vida de sabermos que nós podemos entregar a Ele nossos anseios, aquele desespero, aquele medo, aquela angústia, tudo aquilo que tenta tirar nossa paz, que nós podemos entregar a Ele. E que Ele vai vir com a sua paz, com a sua tranquilidade, com a sua resposta e com a sua direção. Somente Deus pode nos dar uma vida boa. O diabo não pode. O mundo não pode. Os prazeres da terra não podem. Mas os prazeres no Senhor, isso sim é uma vida boa. E é essa vida que nós devemos querer gozar em nome de Jesus. E como é prazeroso quando a gente vai falando sobre isso, veio uma lembrança, como é bom viver na casa do Senhor, junto aos irmãos, adorando a Deus e aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor, através de cada culto, através de cada célula. Como é bom nós estarmos na casa do Pai e sabermos que somos amados. Amados como filhos, amados como irmãos, amados como ovelhas. Saber que nós temos pastores que oram, que intercedem, que buscam o Senhor pelas nossas vidas, em cobertura, que estão ali nos direcionando. Como é bom nós termos líderes que, isso inclui a mim e o meu marido também, que um dia entendeu o chamado do Senhor e atendeu. Entendeu o que o Senhor queria e foi lá e atendeu-os. Nós, nossos pastores, os outros líderes que nós temos, como é bom saber que existem pessoas que realmente entregaram a sua vida para fazer a obra. E às vezes a gente acha que é fácil, mas não é. Porque a todo tempo nós também temos que superar e tomarmos as escolhas certas. Nós sabemos que os nossos pastores precisam buscar no Senhor a resposta certa e fazer a escolha certa para o povo de Deus. Passar isso para a nossa liderança e a liderança também. Então, a todo tempo existem decisões. E como é bom, maravilhoso saber que estamos no mesmo propósito, que é o propósito de servir a Deus. Amém? Vamos ver alguns exemplos de pessoas que tomaram a escolha certa e as suas consequências. Moisés. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, a passar pelas provas pelo deserto, escolheu obedecer a Deus e a levar o seu povo rumo à terra prometida. Ele escolheu ver a glória de Deus, ser seu instrumento e viver uma grande história com ele. Enfrentou o faraó, perseverou na promessa de Deus. Lindo, né? O texto de Moisés, estou me referindo, está em Hebreus. Ali a gente pode ver, Hebreus 11, toda a história de como foi nesse período. Outro exemplo é José. José não se deixou ser levado pelo prazer da carne. Quando a esposa do seu patrão tentou seduzi-lo, ele se manteve fiel ao seu patrão, fiel àquilo que ele sabia que era o certo a ser feito, indiferente às circunstâncias. Ele sabia a diferença entre o certo e o errado, e ele escolheu o certo. Ele guardou no coração os ensinamentos que o pai havia levado para ele, havia ensinado para ele. E no tempo certo ele fez uso disso tudo. E quantas vezes nós estamos também, através da célula, através do culto, mais ainda através da palavra, da nossa leitura, da nossa entrega com o Senhor, da nossa busca particular com o Senhor. Nós estamos aprendendo, estamos guardando. Pode ser que a gente faça uso daquilo que a gente aprendeu naquele momento, mas aquilo vai ficar guardado. A gente tem que reter no nosso coração a palavra do Senhor, para que no momento certo nós saibamos a resposta certa e o que nós devemos fazer, assim como José soube fazer. Outro exemplo que nós temos é Abraão. Abraão ele escolheu obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde ele ia. O Senhor foi, mandou ele sair do meio da parentela e ele foi. Imagina, estava lá, ele tinha toda a família, tinha todo mundo junto, né? Tinha sua vida ali. E o Senhor falou assim, olha, eu te levarei. E ele foi. Será que ele sabia o que ele ia viver no Senhor quando ele tomou aquela atitude, quando ele fez a escolha de obedecer e seguir a Deus? Pode ser que naquele momento não, porque ele não sabia. Só que aquela atitude dele levou a viver uma vida linda com o Senhor. E quando Abraão resolveu ir, ele começou a viver uma história de amizade com Deus. Ele viu nas estrelas a sua descendência. Ele foi dialogar com Deus queria acabar com Sodoma e Gomorra. Isso é intimidade. Isso, amizade. Apenas quando nós temos isso com Deus, a intimidade e a amizade, nós vamos conseguir entender
aquilo que Abraão viveu. E é isso que Deus busca em cada um de nós. Que nós sejamos como Moisés e possamos levar a nossa família, nossos amigos, as pessoas que Ele colocar em nossas vidas para conhecerem a Deus, para serem livres da escravidão que o pecado traz, para serem livres no Senhor, para viverem o seu grande amor. Que sejamos como José, que não deixemos a nossa carne se corromper ao pecado, ao contrário, que venhamos resistir ao pecado todos os dias com a ajuda de Deus e a fazermos a escolha certa, pois quando nós temos Deus para nos ajudar, nós vamos conseguir. Que sejamos como Abraão, que venhamos a entregar verdadeiramente nossa vida a Deus e possamos caminhar com Ele, para onde Ele quiser nos levar, que tenhamos confiança nele, somente nele, e assim possamos usufruir da sua amizade, do seu amor e viver dentro dos seus princípios. Para fazermos a escolha certa, é necessário buscarmos a resposta certa, e a resposta certa está em Deus. Que não sejamos tolos como Sansão foi, que não venhamos a dar mais legalidade para o inimigo zombar de nós, para que ele venha nos prender dos nossos próprios erros. Quando nós fazemos as escolhas erradas, acaba acontecendo isso, mas que nessa noite se levante um povo apaixonado por Deus, que se arrependa do mau costume e que entregue verdadeiramente a sua vida dele. Que essa noite seja um marco, algo que realmente venha a mudar a minha vida e a sua vida. Convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos por um instante. Eu vou colocar um louvor. Hoje a nossa célula está grandona, está um pouco diferente. Vou colocar um louvor e eu gostaria que você fechasse seus olhos e ouvisse. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Que a nossa vida seja assim. Que nós possamos escolher sempre a Deus. Em nome de Jesus. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Me chama. Todo dia as propostas vêm. Todos os dias vão vir situações na nossa vida que nós vamos ter que decidir entre Deus e o mundo. Situações que realmente vão querer nos tirar do propósito, do caminho de Deus. Todos os dias. Mas é necessário que a gente aprenda a escolher Deus. Sempre Deus. Senhor, que o Senhor nos dê um coração, Pai amado, um coração totalmente submisso ao Seu. Que o Senhor possa, Pai amado, fazer parte da minha vida, da vida dos meus irmãos. E nesse momento, Pai, eu peço pela vida de cada um que vai estar assistindo esse vídeo daqui a pouquinho. Eu não sei, Pai amado, o que está acontecendo na vida dos meus irmãos, eu não sei o que está acontecendo na vida das pessoas, Senhor, que eu também não conheço. Pessoas que vão assistir esse vídeo e que eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. E eu creio que tudo há um propósito. Tudo nessa vida tem uma razão, Pai amado. E que nessa hora, Pai, nesse momento, o Senhor esteja tocando em nome de Jesus na vida de cada pessoa que estiver ouvindo, Senhor, esse vídeo. Que realmente, Pai, o Senhor venha a levar essa pessoa a voltar lá atrás, onde errou. A atitude errada, Senhor, a escolha errada que foi tomada aqui hoje, Pai, está passando por situações que vem trazendo tristeza, que vem trazendo dor, que vem trazendo desânimo na vida dessas pessoas, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja realmente tocando nesses corações e que nessa noite seja noite de arrependimento. Aquele que está afastado de Ti, Pai, aquele que vem esfriado, a sua relação, a sua amizade com o Senhor, Pai, que nessa noite seja a noite de conserto, a noite de busca, de voltar à casa do Pai, a noite de voltar à presença do Pai.
Que todos aqueles, Senhor, que tomaram uma atitude errada, Senhor, e que sonhos e projetos foram destruídos. Que nessa noite, Senhor, dê novos sonhos, Senhor, dê novos projetos, Pai. Que o Senhor dê nova direção. E que essas pessoas, Senhor, possam viver os seus planos e os seus projetos, possam estar alinhados, Pai, com o Senhor. Te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa ajudar a mim e os meus irmãos a escolhermos sempre a coisa certa. Que nós possamos escolher sempre a Ti, Pai. Que nós possamos escolher sempre a estar na Sua presença. Que nós possamos escolher sempre, Pai, a vivermos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que a gente fale não ao pecado, que a gente fale não às tentações de Satanás, que a gente fale não, Senhor, aquilo que o inimigo tenta lançar sobre nossa vida para nos derrubar. E que nós possamos falar, sim, Jesus, eu estou aqui, sim, Jesus, eu quero ser sua, sim, Jesus, eu quero viver a minha vida contigo. Que em nome de Jesus, Pai, nessa noite, hajam adoradores aqui, pessoas que queiram viver realmente a sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, a parte que eu mais gosto de servir ao Senhor é quando eu perco. Quando eu perco aquilo que a gente tem, né? Que a gente acha que a gente... a autoridade da vida da gente, seja quem for, que eu já nem sei qual é a palavra que a gente perde. Mas que a gente começa realmente a ser vaso do Senhor. Que a gente realmente começa a querer ajudar. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que está passando na sua vida, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como você está no Senhor. Eu peço que você esteja bem. E que esse vídeo seja algo que venha acrescentar na sua vida, venha te fortalecer, mas para você ajudar outras pessoas. Mas, se não for esse o caso, se você fez alguma escolha na sua vida e isso está te trazendo consequências, está te trazendo dor, tristeza, coisas que estão te enfraquecendo, vou falar uma coisa para você. Você tem a mim, ao meu marido, aos pastores da nossa igreja, né? Vocês têm a Fih, o Gili também ali, como pastores que estão à frente hoje e querem te ajudar. Só que é necessário uma decisão sua. É necessário você falar o que você escolhe na vida. E se você escolher um concerto com o Senhor, se for isso que o Senhor está tocando agora no seu coração, um concerto, eu me coloco à sua disposição para você ligar, né? Se você for uma menininha, liga para mim. Se for um menino, liga para o Zé. E que nós possamos estar orando por vocês juntos. Você tem total liberdade para isso. Porque nós estamos aqui para isso. Para servirmos ao Senhor, em nome de Jesus. Que essa célula tenha falado com vocês também, assim como falou comigo. Desculpa o tamanho, que ficou enorme hoje, desculpa. Mas que realmente seja proveitosa. Amém? Um beijo, fiquem com Deus.